Olá, ouvintes da Rádio Ser Fraterno. É muito bom estar com vocês mais uma vez para o programa Ponto de Luz. Uma oportunidade que todos nós podemos desfrutar através da Rádio Ser Fraterno, carinhosamente posta no ar pelo Mauro, que está disponível para atendimento fraterno, para retirada de dúvidas, através do WhatsApp, que fica aqui, descendo a página da rádio lá no fundo, lá embaixo, você tem um símbolo do WhatsApp e o Mauro responde às suas dúvidas, responde aos seus questionamentos sobre a rádio e também pode te auxiliar em algum outro assunto relacionado à doutrina espírita. Aproveita e enquanto eu te falo das novidades e pega um copo com água para que você possa receber a fluidificação no decorrer do programa de hoje. Falando em novidade, nós temos na rádio nova grade de programação musical. É isso mesmo, o Mauro me contou e eu conto para vocês que ele mudou todas as músicas da rádio, ou seja, o Carlinhos, o Anfari, a Célia, todos os irmãos que ofertaram as suas músicas gratuitamente para que vocês pudessem ouvir, deram em tamanha quantidade que foi possível que ele fizesse uma mudança muito grande. Então vocês ouvirão novas músicas desses cantores, dos grupos musicais que colaboram com a rádio. Vocês também podem ouvir a chamada para o Bem Faz Bem. Enfim, tem muita coisa boa acontecendo na rádio. Espero que vocês possam desfrutar disso tudo, certo? O programa de hoje, Ponto de Luz, o seu Evangelho no Lar, traz a leitura do livro Jesus no Lar. O livro é do Neio Lúcio, a psicografia é de Francisco Cândido Xavier e o teor do livro são as palestras, são os encontros que eram promovidos na casa de Simão Pedro para falar sobre a Boa Nova. E Jesus falava a todos indistintamente, ou seja, a Boa Nova é para todos. Sejam eles crentes, sejam eles descrentes, sejam eles ricos, pobres, trabalhadores, empregados, proprietários, todos merecem ouvir, conhecer e viver a Boa Nova. Todos nós estamos sob a luz do sol, todos nós estamos sob a luz da Boa Nova. Trouxeram o seu copo, já deixaram aí do lado, então vamos lá fazer a nossa prece de abertura. Só mais um detalhe. Se você estiver com dúvida sobre o Evangelho no Lar, pede para o Mauro lá no WhatsApp. Peça para ele o link no YouTube onde você pode acessar o programa em que falamos sobre o Evangelho no Lar. Aliás, lá no YouTube, você também pode encontrar as palestras que foram ofertadas pelos companheiros de Caibar Schutel. Você pode encontrar outros temas que foram gentilmente cedidos para serem inseridos na Rádio Ser Fraterno. O legal é que você ouça a rádio, mas se perdeu algum programa ou se achou ele bacana o suficiente e quer compartilhar com os amigos, pede o link para o Mauro e acessa lá no YouTube, tá bom? E agora vamos à nossa prece inicial, momento em que eu convido todos vocês a fecharem os seus olhos. E para aqueles que não podem fechar os seus olhos, o convite fica para que firmem o seu pensamento no Mestre Jesus, para que ouçam as palavras desta prece inicial e se deixem envolver por elas, para que estejam sintonizados com aquilo
que faremos para o intercâmbio com a espiritualidade amiga. É importante que neste momento, na medida do possível, você pare as suas tarefas, deixe de acessar as redes sociais. É importante que você acompanhe este horário, esta palestra, esta leitura, com atenção integral, se deixando envolver pelas ondas benéficas que são ofertadas pela espiritualidade amiga. E todos nós, de olhos fechados, neste momento, nos dirigimos ao Pai Maior. Senhor, agradecemos a oportunidade do reencontro através das ondas desta rádio. Agradecemos, Senhor, aos mentores que cuidam deste programa, que cuidam desta rádio, aos mentores individuais de cada ouvinte, de cada irmão bendito, que acessa, que ouve o conteúdo ora aqui ofertado. Que cada um destes irmãos, que cada um destes mentores possam receber das tuas benesses, possam receber, Senhor, do teu amor, e que esse amor possa ser multiplicado por cada um de nós, seja através do conhecimento, seja através da caridade, seja através do sorriso ou do abraço fraterno. Que todos nós, Senhor, possamos ter momentos de paz, de harmonia. Que todos nós, Senhor, que não estamos sós e muitas vezes estamos acompanhados de irmãos que foram magoados, que foram machucados, que de alguma maneira desejam reivindicar seus direitos junto a nós, possam ser envolvidos em amor, possam ser envolvidos no nosso desejo sincero de que nos perdoem. Que estes irmãos que de alguma maneira machucamos, ou traímos, ou deixamos a desejar, que estes irmãos que nos acompanham da erraticidade possam perceber o nosso desejo sincero de transformação, de modificação, de fazer o bem ao próximo, de consertar os nossos caminhos, de refazer os nossos passos. Enfim, Senhor, que estes irmãos nos deem a oportunidade de colocarmos em prática os ensinamentos do Mestre Jesus, refazendo os nossos passos e dando-nos igualmente a oportunidade para corrigir os nossos erros, para refazer aquilo que de nocivo em algum momento fizemos. Que a paz do Mestre nos envolva agora e sempre, graças a Deus. O capítulo de hoje é o de número 6, que traz como título Os Instrumentos da Perfeição. Mas antes de lê-lo, antes de comentá-lo, eu vou deixar aqui com vocês uma leitura muito interessante do livro Sinal Verde. Palavras de André Luiz, na psicografia também do Francisco Cândido Xavier. A passagem do livro é a seguinte: respeite as amizades do companheiro ou companheira. É preciso reconhecer a diversidade dos gostos e vocações daquele ou daquela que se toma para compartilhar-nos a vida. Antes de observar os possíveis erros ou defeitos do outro, vale mais procurar-lhe as qualidades e dotes superiores para estimulá-los ao desenvolvimento justo. Não sacrifique a paz do lar com discussões e conflitos, a pretexto de honorificar essa ou aquela causa da humanidade, porque a dignidade de qualquer causa da humanidade começa no reduto doméstico. É preciso respeitar as amizades,
os gostos, as opiniões, as vocações, as diferenças daqueles que estão ao nosso redor. Aqui André Luiz fala do companheiro ou da companheira, mas serve igualmente para os nossos filhos, para os nossos vizinhos, para os nossos companheiros de trabalho, para o nosso chefe. Todos nós somos individualidades. É interessante porque eu estava pensando hoje cedo que vocês devem se lembrar, alguns, né? Quando o Orkut foi criado. Então, lá no Orkut nós tínhamos comunidades, mais ou menos como os grupos do Face hoje. Só que era uma coisa assim, surreal. Nós tínhamos salas de bate-papo nos provedores do Terra, do UOL, e em alguns outros lugares também que eu não me recordo. E era o máximo que nós tínhamos. De repente apareceu o Orkut na nossa vida. E todas aquelas pessoas que de alguma forma se escondiam, né? Eu, por exemplo, por muitos e muitos anos utilizei o pseudônimo de Fiorella Romana, porque quando eu comecei a usar a internet não se usava o nosso próprio nome, não se usava a nossa foto. Então, de alguma forma, entre aspas, eu me escondia atrás do meu nick. Algumas pessoas não, elas achavam já tranquilo deixar o próprio nome à mostra, né? Mas eu sempre fui muito reservada, então eu compreendo algumas pessoas que utilizavam nick. Sr. Spock, nós tínhamos a Flor, tínhamos a Beca, enfim, tínhamos a Elfa, tínhamos a Drude, tínhamos a Miau, e isso lá atrás, né, lá na sala de bate-papo do Terra. Quando apareceu o Orkut, todos nós colocamos a nossa fotinha, colocamos o nosso nome e começamos a nos procurar. E foi interessante porque criamos comunidades. Então, até hoje nós temos lá no Facebook, por exemplo, a página Chat Terra, que era o local onde nós nos reuníamos e onde nos conhecemos. O local onde conversávamos, o local onde começamos os estudos virtuais. Enfim, tem lá no Face Chat Terra, é o grupo do pessoal lá do Terra. E nisso também se criaram outras comunidades, com coisas que a gente achava que só a gente fazia, ou só a gente gostava. E de repente foi uma italianada aparecendo lá no Orkut. Sou filho de imigrantes italianos. Depois tem lá a página dos filhos de imigrantes japoneses. E por aí afora as pessoas foram criando comunidades. E nós percebemos que não éramos a cereja do bolo. Através dessas comunidades, nós percebemos que o mundo não girava ao nosso redor. Nós pudemos perceber que existiam, por exemplo, pessoas que se reuniam naquele meio virtual e que gostavam, sei lá, de jipe, de moto, de soltar balão, de jogar bolinha de gude. Eram e ainda são muitos temas que reuniam as pessoas. Uma vez, inclusive, durante uma palestra, nesse meio virtual em que nos conhecemos, nós falávamos sobre as esquisitices das pessoas. Então era assim, só coloco roupa azul no varal, então eu ponho todas as roupas azuis uma do lado da outra.
só penduro camisa do lado de camisa, só penduro camisa no guarda-roupa com a frente virada para o lado tal, que nem numa vitrine de loja. E por aí nós fomos conhecendo as esquisitices e outras pessoas que também faziam essas esquisitices. Ou, melhor dizendo, conhecemos pessoas que eram iguais a nós, que tinham a mesma procedência, que tinham os mesmos hábitos e que tinham até os mesmos gostos. Porém, cada um de nós continuou sendo uma individualidade. Cada um de nós continuou sendo um ser único, mesmo que fizesse coisas iguais, mesmo que tivesse descendência igual a outros tantos, mesmo que pintasse o cabelo da mesma cor, enfim. Nós somos parecidos, nós nos identificamos uns com os outros, nos afinizamos, mas, repito, somos individualidades. E respeitar a individualidade alheia é um gesto de amor, é um gesto de caridade. E nós fazemos isso com o semelhante até porque queremos que seja feito conosco. Interessante também pensar que, por exemplo, hoje em dia, com a velocidade das comunicações, com as possibilidades de transformações, existem muitos assuntos, muitas situações que nos incomodam. Enquanto eu estou aqui gravando para vocês, por exemplo, devido ao horário, é uma infinidade de motos passando. Se fossem só as motos, não teria problema nenhum. O problema são as buzinas, o problema são os escapamentos abertos, o problema são as aceleradas. Mas tem gente que gosta desse trem, tem gente que se sente feliz, sabe, em passar na frente da sua casa, em passar na avenida, buzinando, acelerando, fazendo esse barulhão com a moto, que por sinal é proibido, né? Não é permitido tirar o miolo do escapamento. Enfim, tá aí a nossa oportunidade de respeitar. Tá aí a nossa oportunidade de respeitar, de compreender que a pessoa tem um gosto diferente, que nos agride de certa forma, mas que a pessoa é uma individualidade, é um ser único e que está no seu pleno direito de exercer o livre-arbítrio de fazer o que faz. E também estará no seu pleno direito de colher o que planta. Ou seja, o que vai acontecer com a outra pessoa não nos cabe, porque é da lei. Plantou, colheu. Nós precisamos prestar atenção no que nós faremos, no que acontece conosco. E essa dica do André Luiz é incrível. Respeite diferenças, respeite gostos, respeite amizades, respeite para ser respeitado. E aí, nós adentramos a leitura do capítulo de hoje, de Jesus no Lar. E vocês vão ver que interessante é o início dela. Naquela noite, Simão Pedro trazia à conversação o espírito ralado por extremo desgosto. Agastara-se com parentes descriteriosos e rudes. Velho tio acusara-o de dilapidador dos bens da família e um primo ameaçara esbofeteá-lo na via pública. Guardava, por isso, semblante carregado e austero.
Quando o mestre leu algumas frases dos sagrados escritos, o pescador desabafou. Descreveu o conflito com a parentela e Jesus o ouviu em silêncio. Ao término do longo relatório afetivo, indagou o Senhor: E que fizeste, Simão, ante as arremetidas dos familiares incompreensivos? Sem dúvida, reagi como devia, respondeu o apóstolo veemente. Coloquei cada um no lugar próprio. Anunciei sem rebolsos as más qualidades de que são portadores. Meu tio é raro exemplo de sovinice, e meu primo é mentiroso contumaz. Provei perante numerosa assistência que ambos são hipócritas e não me arrependi do que fiz. A coisa até que estava indo bem, né, gente? Até que ele arremata a frase e diz: e não me arrependi do que fiz, né? Ou seja, ele lavou a alma, não levou o desaforo para casa e está certo para toda a vida que é assim que tem que proceder. Será? O mestre refletiu por minutos longos e falou compassivo: Pedro, que faz um carpinteiro na construção de uma casa? Naturalmente trabalha, redarguiu o interpelado irritadiço. Ele ainda estava de mau humor, né, gente? Aí Jesus vem e faz uma pergunta tão sem noção como essa, né? O que um carpinteiro na construção de uma casa faz, né? Naturalmente trabalha, né? O azedume. Aí Jesus diz: com o quê? Tornou o amigo celeste bem-humorado. Usando ferramentas. Após a resposta breve de Simão, o Cristo continuou: as pessoas com as quais nascemos e vivemos na Terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para a edificação do reino do céu em nós mesmos. Porque o reino dos céus, como dizem, né, não é um lugar distante, não é um lugar que tem um povoado, tem uma aldeia, tem uma vila, tem casas, apartamentos, não. Não é uma colônia onde nós temos um rei sentado no seu trono, não. Esse reino dos céus está dentro de cada um de nós. Todos nós carregamos esse reino do céu em nós. E para que ele surja, para que ele apareça, para que ele realmente exista, nós precisamos edificar situações, atitudes, pensamentos, palavras. Nós precisamos concretizar aquilo que temos buscado aprender com a Boa Nova. E os familiares, como diz Jesus, né, aqui na Terra, são os primeiros e mais importantes instrumentos que nós recebemos de Deus. E realmente, naquela família onde há um desentendimento ferrenho entre o pai e um filho, naquela família onde tudo estava indo bem até que a mãe engravidou e de repente a menina vem e ao invés de querer o colo da mãe, o colo do pai, só quer o colo do avô. Só quer sair com o avô, quer ir para a escola com o avô. Mas estava indo tudo tão bem, a família era tão unida. E a mãe, que na verdade é a nora, se sente ameaçada, se sente excluída, se sente não amada por esta criança.
E o que explica isso, né, gente? O que explica determinados afetos e desafetos dentro de uma família? Como explicar, né, uma criança gerada com tanto amor, com tanto carinho, que repudia a própria mãe, que não a aceita como mãe, só mesmo as múltiplas encarnações, só mesmo compreender as múltiplas existências e a bendita oportunidade que Deus nos dá de retornarmos àquele cadinho doméstico, de retornarmos àquela família para refazermos os nossos passos. Então recebemos por filhos desafetos, recebemos por pais desafetos, igualmente recebemos amores, almas afins, mas as grandes ferramentas estão contidas na situação do refazer os nossos passos, a nossa trajetória junto a essas pessoas. Jesus prossegue: quando falhamos no aproveitamento deles, que constituem elementos de nossa melhoria, é quase impossível triunfar com recursos alheios, porque o Pai nos concede os problemas da vida de acordo com a nossa capacidade de lhes dar solução. E aí vem aquela frase, né? Ninguém tem um fardo maior do que pode suportar. E Jesus ainda vem e nos diz, né? Comigo, na minha presença, na minha companhia, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Ou seja, cada um de nós tem aquilo que é capaz de realizar. A ave é obrigada a fazer o ninho, mas não se lhe reclama outro serviço. A ovelha dará lã ao pastor, no entanto, ninguém lhe exige o agasalho pronto. Ao homem foram concedidas outras tarefas, quais sejam as do amor e da humildade, na ação inteligente e constante para o bem comum, a fim de que a paz e a felicidade não sejam mitos na terra. E aí vem a dica lá para Simão Pedro. Os parentes próximos, na maioria das vezes, são um martelo ou serrote que podemos utilizar a benefício da construção do templo vivo e sublime, por intermédio do qual o céu se manifestará em nossa alma. Enquanto o marceneiro usa suas ferramentas por fora, cabe-nos aproveitar as nossas por dentro. Em todas as ocasiões, o ignorante representa para nós um campo de benemerência espiritual. O mal é desafio que nos põe a bondade à prova. O ingrato é um meio de exercitarmos o perdão. O doente é uma lição à nossa capacidade de socorrer. Então vejam, quando Jesus diz, né, que enquanto o marceneiro usa as ferramentas por fora, cabe a cada um de nós aproveitar as nossas ferramentas por dentro. Ele está mostrando justamente que aquele parente difícil, aquele parente que traz uma doença, aquele parente que nos cerca na rua e nos ameaça, aquele parente que não reconhece o bem e o amor, aquele parente egoísta, todos eles estão ao nosso dispor para a nossa melhoria. Olha que interessante, né? Eles não estão na nossa vida por acaso e nós não estamos na vida deles por acaso também. Porque se eles trazem a dificuldade,
nós devemos mostrar a outra face. Então, se eles nos trazem a dificuldade, nós necessitamos mostrar a solução, a resignação, o amor, o perdão. É isso que se chama dar a outra face. É isso que se chama aproveitar a oportunidade que vem de fora para trabalhar quem somos por dentro. Aquele que bem se conduz em nome do Pai, junto de familiares endurecidos ou indiferentes, prepara-se com rapidez para a glória do serviço à humanidade. Porque se a paciência aprimora a vida, o tempo tudo transforma. Então, quando falamos de respeito, aceitação, resignação, também falamos de paciência. É necessário que tenhamos paciência para que a semente, através da sua força interior, tire a casca, quebre a casca, passe pelo peso da terra e suas pequenas pedras para eclodir em forma de broto. É necessário ainda mais paciência para que esse broto cresça, se fortaleça, para que ele sobreviva ao sol ou ao frio extremo, para que ele consiga começar a dar frutos. E é necessário paciência também para que esses frutos amadureçam. Dia desses, uma pessoa falava que uma criança falou assim: de onde vem o leite da caixinha, mãe? Ou seja, ela ainda não tinha tido a noção de que o leite vinha da vaca. Assim como quem nunca plantou um pé de mamão não sabe quanto tempo demora para que o mamão amadureça. É o mesmo com a banana, com a laranja. É o mesmo com o café, com o arroz. Assim como também quem nunca amassou um pão não sabe como é necessário despender da nossa força física, do nosso amor, da nossa dedicação para aquela massa se transformar numa delícia que é um pão caseiro. Porque nós encontramos tudo no supermercado pronto. É o leite na caixinha, é o pão pronto, é a fruta amadurecida. E muitos de nós não se dão conta do processo despendido para que esse alimento, por exemplo, chegue até o mercado. Muitos de nós não se dão conta, inclusive, do que os animais sofrem para que nós possamos abatê-los. Então, essa semana, quando nós fazíamos o Evangelho no Lar, minha filha comentou, de como é o processo no matadouro, de como é o processo para que o abate se dê. Nós temos a oportunidade de acompanhar nos programas que falam de agronomia, que falam de zootecnia, que falam das áreas rurais. Nós temos a oportunidade de acompanhar como se dá o plantio, a colheita. Existem muitas coisas que nós podemos aprender e que sequer imaginamos como é. Por exemplo, vou falar de um tempero para vocês. Já viram como é a noz moscada? Aquela que às vezes você compra em pó, ou então que você compra e passa naquele raladorzinho? Pois é, outro dia eu me surpreendi porque eu também não fazia ideia de como era o fruto, ou como era, de onde vinha a noz moscada. E ela dá um fruto que se abre, que dá outro fruto, que dá outro fruto, que dá outro fruto, que dá outro fruto, que dá outro fruto. E quando você vê, tem a noz. Parece até
pinhão, aquele delicioso pinhão que nós comemos nas festas juninas, né? Já pararam para perceber de onde ele vem, como que ele nasce? Pois é, gente. Muitas coisas podemos aprender. Cogumelo que tem lá no estrogonofe, que tem no yakisoba, e em tantos outros pratos deliciosos. Sabem como é uma plantação de cogumelo? Aproveitemos, né, o nosso tempo ocioso para aprender, porque todo conhecimento nós levaremos conosco. Tudo aquilo que nós conhecermos, tudo aquilo que nós praticarmos de positivo e negativo também, levaremos conosco. O resultado destas práticas irão conosco. Naquele momento em que a nossa consciência despertar lá no plano espiritual, na erraticidade, o nosso conhecimento, está garantido. O despertar para as nossas atitudes, isso também está garantido. Agora, a casa que nós construímos, o carro que nós compramos, o barco que nós guardamos, tudo isso ficou. É interessante perceber que o que é matéria, na matéria fica, e o que é espiritual, na espiritualidade vai. E assim, neste momento, mais uma vez convido a todos para que, na medida do possível, fechem os seus olhos e se deixem envolver pela espiritualidade amiga, responsável pela rádio, responsável pelo nosso encontro. Que todos nós possamos reconhecer a importância do convívio em sociedade, que todos nós possamos reconhecer a importância do respeito, de compreender até onde vai o nosso espaço e onde começa o espaço do nosso semelhante. E para aqueles, Senhor, que se encontram desgastados, para aqueles que se encontram cansados, para aqueles que se encontram no limite de suas forças, no trato com a parentela difícil, nós te pedimos, Senhor, que a espiritualidade amiga possa visitar estes lares, levando conforto, lenitivo, renovação, sustentação a estes nossos irmãos que se encontram desfalecidos nas tarefas redentoras. Que essa espiritualidade bendita possa levar energias renovadoras a todos aqueles que, diante da parentela difícil, que diante do lar em desarmonia, trazem a sublime missão de ser o alicerce, de ser o esteio transformador, de ser a referência. E mesmo quando não ouvidos, quando não são tidos como referência, que possam perseverar nas suas transformações, que possam perseverar nas suas modificações interiores, trazendo dentro de si a porta aberta para o reino do céu. Obrigada, Mestre Jesus, por tantos ensinamentos. Obrigada, espiritualidade amiga, por deitar em nossas águas os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual, e que nós possamos ter dias de paz, dias de harmonia, dias de transformação. Que a paz do Mestre nos envolva agora e sempre,
Graças a Deus. Obrigada a todos pela oportunidade e que possamos nos reencontrar em mais um programa Ponto de Luz. Que a paz do Mestre envolva a todos, hoje e sempre.